Ontem algo precioso morreu. E a coragem, a retidão e o idealismo, eles perderam uma batalha nessa eterna luta aí do bem contra o mal. Nós, brasileiros, nós somos vítimas não apenas da corrupção praticada pelas elites e da impunidade reservada aos poderosos. Nós também somos vítimas da desinformação promovida por um jornalismo cada vez mais militante e menos comprometido com a realidade dos fatos. Então, uma imprensa vassala a políticos de estimação que não reage a um sistema tão viciado, nem é mais imprensa. Se torna um órgão de propaganda do crime. Por isso, aqui nesses próximos minutos, eu vou tentar explicar como que a justiça vem sendo sufocada nos últimos anos e quem são os responsáveis por isso. A Operação Lava Jato, ela teve início em março de 2014 e revelou ao Brasil aí a grande vocação do Partido dos Trabalhadores no poder, que é atuar como por meio do superfaturamento de contratos públicos, especialmente na Petrobras. O PT e os partidos da sua base desviaram bilhões de reais. Então, grande parte desse dinheiro sujo era lavado por meio de doações de campanha milionárias a partidos e a candidatos envolvidos no esquema. E quem fazia essas doações eram as empresas beneficiadas pelos contratos fraudulentos. Uma dessas empresas, a empreiteira Odebrecht, chegou a destacar um departamento dedicado à contabilidade dessas propinas, listando aí nos seus registros, nas suas correspondências, centenas de parlamentares beneficiados pelas suas doações e pelos seus favores. Então, segundo autos dos processos que vieram a público, entre as autoridades mencionadas estavam o ex-presidente da Câmara dos Deputados e o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, referidos aí respectivamente com os codinomes Botafogo e amigo do meu pai. A Lava Jato também escancarou o caráter, ou melhor, a falta de caráter, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, hoje condenado em múltiplos processos e instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas assim como o ex-presidente criminoso, investigado e processado pela Força Tarefa, toda essa elite delinquente está solta impunemente. Como é que isso aconteceu? E mais importante, como isso aconteceu agora? Sob um governo que prega a lei e a ordem e que foi eleito em 2018 justamente para moralizar a política e para reforçar o combate à corrupção. Então, vamos lá. O artigo 5º da Constituição estabelece que ninguém pode ser considerado culpado até que sejam esgotados todos os infinitos recursos judiciais à disposição do réu. Mas isso nunca significou que condenados pela justiça não poderiam ser presos antes de finalizado o processo, até porque, com o julgamento em segunda instância, existe certeza jurídica quanto ao cometimento do delito e à autoria do crime. Foi assim no Brasil por décadas, mas quando a justiça bateu a porta da elite corrupta, no caso do Mensalão, o STF mudou esse entendimento pela primeira vez. Isso foi em 2009, o mesmo ano que o Lula indicou para o STF o antigo advogado do Partido dos Trabalhadores, o doutor Dias Toffoli. A partir de 2014, as revelações da Lava Jato, elas conseguiram a proeza de chocar uma nação que já estava acostumada a ser roubada. E para completar o cenário de ebulição social, além de corrupto, o governo petista se mostrou muito incompetente, gerando uma crise econômica que penalizou os mais pobres, elevando a inflação para mais de 10% e extinguindo 2.800.000 empregos só de carteira assinada, isso no biênio 2015-2016. Então, indignado, claro, o povo foi às ruas pacificamente e obteve duas vitórias fundamentais para a democracia brasileira. Primeiro, o impeachment da Dilma Rousseff e, segundo, o recuo do STF, que voltou a considerar constitucional, vejam só, a prisão após julgamento em segunda instância. Então, quem não se lembra dessa época, Os homens mais poderosos do nosso tempo estavam indo para a cadeia por assaltar os cofres públicos. Parecia que o Brasil finalmente estava aí no caminho para se tornar um país civilizado, em que ninguém está acima da lei, nem presidente, nem senador, nem deputado, nem empreiteiro bilionário ou executivo apadrinhado. E como que a Lava Jato conseguiu desmantelar, desconstruir todo esse esquema e enquadrar tanta gente graúda? Entendendo como que pensam os criminosos do colarinho branco. Corruptos são essencialmente covardes, egoístas e imediatistas. Essa escória faz tudo o que tiver ao seu alcance para reduzir a própria pena, diminuir o seu sofrimento pessoal e não arcar com a responsabilidade pelos seus atos. Por isso que foi criada a colaboração premiada, para que o roto falasse do rasgado, para que o rato entregasse a ratazana. E o maior incentivo para um criminoso delatar os seus companheiros é a certeza da aplicação da lei e, claro, o receio de passar muito tempo na prisão. E vamos lá, vamos combinar. De 2016 a 2019, os nossos corruptos estavam apavorados. E o resultado disso são os números impressionantes. Alguns a Roberta já trouxe, eu posso ler outros aqui. Foram 209 acordos de colaboração premiada com os réus, 17 acordos de leniência com as empresas envolvidas, 79 operações policiais, 553 denunciados e desses, 174 réus já foram
já foram condenados. Isso sem falar nos 4 bilhões e 300 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos e outros 14 bilhões e, se não me engano, 700 milhões previstos de recuperação. Mas aí sempre aparece o ingênuo, o leigo, o militante ou o contratado para alegar que esses recordes no combate à corrupção não justificam supostos abusos autoritários lá da República de Curitiba. E aí eu pergunto, que abuso? Que autoritarismo? A prova definitiva da correção e da imparcialidade da Lava Jato se expressa da forma mais cristalina pela confirmação das sentenças nas instâncias superiores e no Tribunal Recursal. Então, vejam só esse levantamento de 2019, tá? Do UOL e da Folha de São Paulo, que chegou à seguinte conclusão após analisar 176 sentenças proferidas pela 13ª Vara e depois reexaminadas pelos desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região. Apenas 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu que tinha sido condenado. Por outro lado, 3% das sentenças foram reformadas para condenar o réu que tinha sido absolvido, equilibrado. Mas a maior parte das sentenças modificadas pelos desembargadores, quase 30%, elas foram alteradas para agravar a pena dos condenados em primeira instância. Ou seja, Curitiba não era uma vara rigorosa, né? Tanto que, das 69 sentenças mantidas intactas pelo TRF4, 27 eram absolvições. Pessoal, esses índices de conformidade aí entre primeira instância e segunda instância são muito superiores à média nacional, pesquisem. Isso derruba aquele argumento falacioso de que a Força Tarefa de Curitiba atuava arbitrariamente. Então, não havia argumento material para reverter as decisões de primeira instância, tanto que os recursos, os pedidos de habeas corpus dos réus eram sempre indeferidos, tanto no STJ quanto no Supremo. Então, diante de uma força-tarefa eficiente, uma força-tarefa justa, qual a saída que foi encontrada para frear a Lava Jato? Bom, se você não pode mudar o juiz, mude a regra do jogo. E assim foi feito. No Supremo Tribunal, pela jurisprudência, e no Legislativo, pela aprovação de leis favoráveis aos réus e pelo engavetamento de projetos desfavoráveis aos criminosos e corruptos. Sob a presidência, na aclamada presidência do deputado Rodrigo Maia, o pacote anticrime, que agravava penas, que trazia inovações para o direito penal e que tipificava o delito de Caixa 2, foi completamente desfigurado. O seu texto final dificultou a decretação e a manutenção da prisão preventiva, reduziu a liberdade do Ministério Público para negociar o regime de pena nas delações e criou a desnecessária figura do juiz de garantias, que, se implementada, vai tornar o processo judicial ainda mais moroso e ainda mais custoso ao erário. Além disso, claramente legislando em causa própria, o Parlamento aprovou a tal Lei de Abuso de Autoridade, que é repleta de dispositivos com o potencial de criminalizar a atividade judicial e gerar enorme risco de retaliação contra delegados, contra promotores, contra juízes. Então, na seara penal, o mandato do senhor Rodrigo Maia e também do senhor Davi Alcolumbre, ele vai ser lembrado pela total inversão de valores. Trataram criminosos como vítimas e aplicadores da lei como criminosos. Mas aqui cabe uma ressalva muito importante. A aprovação dessas leis, embora seja de responsabilidade do Congresso, ela foi facilitada pela timidez das lideranças do governo e pela ausência do veto presidencial. E ainda que haja alguma justificativa política, não existe justificativa moral para endossar sem resistência a aprovação de leis que dificultam e até inviabilizam o combate à corrupção. Não terminei ainda, só molhar um pouco o bico. Mas como eu disse, essa mudança na legislação é hoje uma guerra travada em duas frentes. E quando se torna impossível proteger os criminosos com as leis do parlamento, cabe sempre recurso para o Supremo Tribunal Federal, talvez o maior escritório de advocacia criminal hoje em atividade no Brasil. Em 2019, o STF, por meio de uma jurisprudência tão criativa quanto casuísta, inventou uma regra processual retroativa que impôs ao juiz uma obrigação impossível: criar no passado um novo prazo no processo penal para recebimento daquelas alegações finais de réus delatados. Então, esse malabarismo jurídico foi a boia de salvação das bancas criminais. Se não é possível esconder os crimes, que se anulem os processos. E assim a gente volta a estaca zero no aguardo da prescrição, que, segundo inclusive o Dr. Deltan Dallagnol, é a impunidade decorrente da demora. Então, não bastasse toda essa criatividade, o STF teve uma crise de inconsciência e, com pena dos corruptos e dos criminosos, essas vítimas coitadas da sociedade, decidiu que a prisão decorrente do julgamento por um tribunal é ilegal, subvertendo décadas de jurisprudência e séculos de civilização. Para piorar, além de soltar corruptos condenados, o STF não julga nem deixa julgar.
por causa do foro privilegiado, né, que beneficia injustamente mais de 50 mil autoridades públicas no Brasil, as denúncias envolvendo deputados e senadores com mandato ficam estagnadas no STF e os processos tramitam com aquela velocidade de lesma em coma. O Supremo levou 1.183 dias para proferir a sua primeira condenação Lava Jato. E os julgamentos realizados aí em processo de competência originária, eles podem ser contados no dedo da mão. E todos aqueles crimes envolvendo vultosas quantias de caixa 2, o STF tirou de Curitiba e mandou para a Justiça Eleitoral, que, nas palavras do próprio ministro Barroso, apresenta estatísticas pífias no julgamento de questões criminais, ainda mais com esse grau de complexidade. Então, a senha de não julgar e de não deixar julgar se estende até a minúcia da investigação. Como que a gente não vai lembrar daquela decisão liminar, aquela decisão monocrática do presidente da corte, ex-presidente, que paralisou por meses as investigações de lavagem de dinheiro originadas a partir de relatórios de inteligência, né? E vamos lembrar, essa decisão, né, ela se ensejou por um pedido da defesa do filho senador do presidente da República. E falando em presidente da República, diante da ausência de freios constitucionais, né, para todos esses abusos autoritários promovidos pelo STF, a esperança do Brasil se voltou para a indicação presidencial de um novo ministro para a nossa Corte Máxima. Mas ao invés de uma sumidade, foi escolhida uma nulidade e sob o beneplácito das velhas lideranças políticas e judiciais do país. É um ônus aí de 27 anos que a gente vai ter que carregar na Corte. Então, confirmando as expectativas, as baixas expectativas, o novo ministro Cássio Nunes tem sido mais do mesmo. Tem acompanhado Gilmar Mendes, tem acompanhado Lewandowski, tem acompanhado Toffoli nas votações relativas aos processos da Lava Jato, inclusive em benefício do ex-presidente corrupto já condenado e que eu já mencionei antes, né? E se antes essa operação ela se mantinha firme, aí, apoiada na independência institucional do Ministério Público, na autonomia funcional de cada um dos seus membros, né? Isso começa a cair por terra na gestão do doutor Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República, né? Que é um PGR, logicamente, escolhido fora da lista tríplice, portanto é um daqueles jabutis na árvore, mas que a gente sabe muito bem quem colocou lá. Esse procurador ele parece ter como ambição pessoal a conquista do título de maior empecilho ao combate à corrupção no Brasil. Então, sob a sua administração, foi removida a exclusividade de procuradores para os casos da Lava Jato. Foram instauradas investigações disciplinares contra os membros da Força Tarefa. Foi solicitado informalmente o compartilhamento de dados sigilosos da operação. E foram trocados membros do Conselho Nacional do Ministério Público, viabilizando a censura aos procuradores por coisas pífias, por coisas banais, como uma publicação no Twitter. Enfim, construiu-se um ambiente insalubre de trabalho para a força-tarefa, com renúncias em massa dos procuradores, incluindo aí as falas desairosas do procurador-geral, que insinuava que a Lava Jato atuava de forma ilegal e clandestina, como um perigoso instrumento de aparelhamento, bem na linha do Dr. Gilmar Mendes, né, que classificou a força-tarefa como organização criminosa e os seus procuradores como crápulas. Foi processado e perdeu já, em primeira instância pelo menos. E assusta ver essa convergência de interesses no seio da justiça, né? Então, a PGR, o STF, a elite da advocacia criminal, né, cujo compromisso principal, obviamente, é com o interesse dos seus clientes criminosos e com o próprio bolso. Então, percebam em quantas trincheiras a Lava Jato foi diretamente atacada. No Congresso, no STF, na PGR e, finalmente, na imprensa militante, que veiculou sem perícia mensagens privadas obtidas de forma criminosa e que supostamente comprometeriam a imparcialidade dos juízes e procuradores da Força-Tarefa. Mas, como eu disse lá no começo, os autos do processo e a sua conformidade com as instâncias superiores são a maior evidência da retidão desses profissionais. E, de qualquer forma, toda a prova obtida de forma ilícita, isso é básico, exceto em raríssimos casos, se a prova evidenciar a inocência do réu, o que nunca é o caso, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Toda a prova obtida de forma ilegal é nula por força constitucional. Sabendo disso, o STF, malandramente, solicitou o material apreendido com os hackers e, ao invés de destruí-lo, fez cópia, certificou e deu publicidade. Num movimento claro de lavagem de prova, mesmo sabendo que é possível que tenha havido adulteração antes da apreensão. Por isso, a Lava Jato provavelmente ainda terá um capítulo póstumo, né, na mais alta corte do nosso país. Uma chicana jurídica para declarar juízes, para declarar procuradores suspeitos, viabilizando a anulação dos processos e a prescrição da imensa maioria dos crimes. Então, em uma paulada, eles resolvem todos os problemas jurídicos dos criminosos e ainda extraem um efeito político, né? Contra tudo que é correto, contra tudo que é moral. Eles vão viabilizar a candidatura presidencial de um dos maiores corruptos da história, que está solto
não porque é inocente, mas porque esse ainda é o velho Brasil. Então, que a Lava Jato descanse em paz na nossa memória e os meus cumprimentos a todos os envolvidos. Essa operação foi o maior exemplo de patriotismo que eu já testemunhei na minha vida.